Mas antes de iniciarmos esse vídeo, com uma pequena palavra do nosso patrocinador do canal. Adquira agora as novas camisas do Corinthians. Os novos mantos do Corinthians já se encontram aqui na Manto Store. Novo manto Blackout e o manto em degradê por apenas R$ 169,90. Vista o novo manto e lute pela causa trajado de Corinthians. Nossa loja trabalha no Brasil e nos Estados Unidos com produtos de primeira linha no mercado internacional. E com o cupom SCCPF97, você recebe 15% de desconto nas suas compras. E levando 3 camisas do todo-poderoso Timão, você paga elas pelo preço de 2. Isso mesmo, a terceira você leva de graça. Aproveite agora. Corinthians 3, Racing do Uruguai 0. O Corinthians dessa forma está, sabe o quê? Classificado de forma direta para as oitavas de final da Conmebol Sul-Americana 2024. Esse mesmo, fiel. O Corinthians ganhou hoje do Racing do Uruguai por 3-0. E está classificado de forma direta, sem precisar jogar os playoffs para a próxima fase da Conmebol Sul-Americana, que é as oitavas de final. O Corinthians jogou muita bola hoje. O Corinthians conseguiu vencer o Racing do Uruguai de forma boa, certo? De uma forma segura, depois dos primeiros momentos, certo? Porque o Racing do Uruguai, assim, o Corinthians começou a jogar bem, certo? Pressionando o Racing do Uruguai. Teve uns lances ali que o Corinthians vacilou, principalmente pro Carlos Miguel, certo? O Carlos Miguel salvou sim o Corinthians muito nesse jogo, mas o Carlos Miguel deu uma paçocada ali que ele conseguiu depois consertar a cagada que ele fez, certo? O Carlos Miguel ainda é um goleiro que vai aprender a jogar em jogos mais importantes, mais difíceis, jogos grandes, certo? Nós temos que ver o Carlos Miguel em jogo grande, jogo decisivo. E vamos ver como ele vai reagir. Mas hoje o Carlos Miguel fez cagada sim, mas ele também consertou. O time do Corinthians tomou pressão do Racing do Uruguai, certo? Mas depois dos 10 minutos que o Corinthians tomou pressão, dos 10 minutos iniciais, o Corinthians dominou o jogo. Falta do Garro, cara, falta pro Corinthians, Garro, que pintura o Garro fez. E antes da falta eu falei, vai ser gol de falta. Eu cravei que ia ser gol de falta, foi gol de falta do Garro. Cara, o Garro bate muito bem na bola. O Garro de falta é impressionante, galera. Aí depois o Corinthians começou a dominar mais no jogo. O Antônio Oliveira acertou muito em colocar o Coronado no lugar do Romero. O Coronado caía mais pela direita, o Garro vinha mais pelo meio e o Wesley mais pela esquerda, Bidon mais atrás e o Raniel de volante de fato, né? Que o Brand Bidon é mais um jogador de meia ligação, que sai da volância para tentar ajudar o meio campo a armar o jogo também, certo? E o Coronado, ele vinha para o meio. O Coronado caía para a ponta assim, caía lá na meia direita, só que ele também podia vir para o meio, certo? Então ele trazia a bola para o meio e muitas vezes você viu o Coronado mais no meio do que na ponta. E isso foi muito bom, porque o Coronado de ponta não rende, mas agora você coloca o Coronado ali e você permite que ele consiga flutuar no meio campo todo do jogo, é uma coisa muito boa, porque às vezes ele alternava ali com o Garro, às vezes ele caia mais para a esquerda em determinados momentos da partida. Então o Coronado é um jogador muito eficiente para o Corinthians e que fez um puta golaço. O terceiro gol do Corinthians foi um golaço do Coronado. Recebeu a bola, limpou de 1, chegou perto da área, limpou de 2, bateu no canto oposto do goleiro e foi um lindo gol do Coronado. E eu vi a gente criticando ele nas redes sociais, falando que ele é jogador de vidro, falando que ele não iria jogar bem no Brasil por conta da sua... do seu físico, né? Porque jogar na Arábia é uma coisa, jogar o Brasileirão, Copa do Brasil, jogar a Sul-Americana, enfim, são muitas competições e são 2 jogos por semana, né? Então, até ele se acostumar com isso ia demorar, mas ele conseguiu mostrar que realmente é um bom jogador. Você vê que ele é muito técnico, que ele é inteligente, que com o Romero, o Corinthians não tinha muito meio campo, porque era só o Garro para armar. Agora, como tem o Coronado, que é mais inteligente que o próprio Garro, o Coronado é o cabeça desse time. Ele pensa muito. Ele é igual o Renato Augusto, certo? Ele pensa, ele é tático, ele analisa o jogo. Você viu o passe que ele deu pro Yuri Alberto fazer o gol? Que o Yuri Alberto conseguiu perder ainda, porque naquela bola era pro Yuri Alberto dar uma cavadinha pro goleiro, porque o goleiro já tava caindo ali sabendo que o Yuri Alberto ia driblar. Então, se o Yuri Alberto dar uma cavadinha, ia ser gol. Mas você viu o passe que ele deu em profundidade pro Yuri Alberto? Esse é o Coronado. E ele tem que jogar junto com o Garro, que os dois armando o jogo, o Corinthians é bem mais forte e bem mais eficiente. O segundo gol do Corinthians
que o Wesley cruzou para a área, o Coronado quase raspou de cabeça ali, o Yuri Alberto chegou e empurrou a bola para dentro, Corinthians 2, um gol do Garro, um gol do Yuri Alberto e o terceiro feito pelo próprio Coronado, certo? Então o Corinthians jogou muito nesse jogo, muito, certo? E o que o Antônio fez realmente mudou o Corinthians. Com o Romero a gente não tinha tanta criatividade, mas agora com o Coronado também flutuando pelo meio, o Corinthians tem mais inteligência, tem mais passes efetivos, certo? E o Corinthians vai armar muito mais o jogo agora, como a gente viu que falta de armar o jogo não foi. O Corinthians podia ter ganho de 4, 5-0, certo? Se o Roberto faz aquele gol, se conseguíssemos finalizar mais corretamente. Então o Corinthians está no caminho certo, o Antônio Oliveira está vendo isso. E esse jogo também foi marcado pela despedida do Paulinho, que ele tenha sucesso, certo? Que ele consiga jogar bem em outro clube. E que muito obrigado, porque Paulinho é um ídolo, certo? Se não fosse aquela cabeçada histórica contra o Vasco, né, a Libertadores poderia ter ficado ali mesmo para nós. Então, sucesso para você, Paulinho. Muita gratidão por ter visto você jogar, certo? O Paulinho na segunda passagem não foi tão bom quanto na primeira, muito por conta das lesões que ele teve, que foram bem graves, né? Rompeu o ligamento do joelho, enfim, que ficou por muito tempo fora, quase 2 anos fora o Paulinho. Infelizmente não foi como ele gostaria de ser a segunda passagem, nem para nós torcedores e nem para o jogador, mas desejamos sucesso para você, Paulinho. E também agora vamos falar sobre os jogadores individuais. Carlos Miguel foi bem, ele entregou ali um passe, mas resolveu a cagada. Então o Carlos Miguel jogou bem esse jogo sim, salvou o Corinthians, defendeu tudo. O Fagner tava jogando bem até ser machucado. Aí entrou o Mateuzinho. O Mateuzinho entrou bem no lugar do Fagner, certo? O Mateuzinho, na minha opinião, conseguiu jogar bem sim. Félix Torres e Kaká. Aí entra a questão. Para mim, o Félix Torres e o Kaká é uma dupla que ainda tá meio... não tá sólida. É uma dupla meio... atrapalhada ainda, porque você vê que tem momentos que o Kaká quase entrega, tem momentos que o Félix Torres quase entrega, então não são uma dupla de zaga que passa muito conforto pro Corinthians, muita segurança. Eu ainda prefiro, no caso, o Gustavo Henrique nessa zaga. Ainda no lugar do Kaká, pra mim tinha que ser Gustavo Henrique e Félix Torres, perdão, como já estava acontecendo antes. Só que o Kaká é um zagueiro artilheiro, ele fez mais gol que o Félix Torres, então assim, né... Eu prefiro o Gustavo Henrique. Se tirar o Félix, o Torres ou o Kaká, pra mim, beleza. O Hugo. Outra partida muito boa do Hugo. Tanto defendendo, certo? O Hugo é mais um lateral esquerdo defensivo. Ele é melhor defendendo do que atacando. Mas quando o Hugo precisou atacar, ele também foi bem e não comprometeu em nada. Então, o Hugo O Hugo tá sendo um dos melhores jogadores do Corinthians. Jogadores com mais regularidade nos últimos jogos, juntamente com o Ranieri. O que o Ranieri joga no Corinthians é brincadeira. Eu não preciso falar muito, porque todo pós-jogo eu tenho que elogiar este homem chamado Ranieri, que veste a camisa 14. Garro fez o golaço e armou muito bem o jogo, não tem que falar do Garro, jogou bem. Bidon foi mediano. Não é a partida que o Bidon tá acostumado a jogar, pra mim ele jogou mediano, certo? Coronado. O golaço que ele fez, armou o jogo, pensou, deu passe decisivo também. Enfim, Coronado jogou muito bem com o Garro, certo? Coronado e Garro a declarar o Wesley. Outra partida boa do Wesley, certo? Não foi a altura de uma partida realmente extraordinária do Wesley, mas jogou bem. E o Yuri Alberto também jogou bem, fez gol ali. Perdeu gols importantes? Perdeu. Porque, gente, o gol faz muita falta. Mas como ele fez o gol, ajudou, então o Yuri Alberto jogou bem. O Paulinho, ele entrou só para despedida, certo? Então, colocar médio, não comprometeu e nem agregou muito, certo? Gustavo Mosquito, Romero, Pedro Raul, mediano, porque eles não comprometeram em nada. Então, só entraram ali no final do jogo porque os jogadores titulares já tinham se cansado, certo? Mas comente aqui o que você achou do jogo entre Corinthians e Racing do Uruguai, que eu quero saber a sua humilde opinião.